Ela se chamava Beatriz, tinha 43 anos e vivia numa cidade do interior onde o tempo parecia passar mais devagar. Seu cotidiano era simples. Acordava cedo, cuidava da pequena loja de costura herdada da tia-avó e dedicava as tardes a ajudar um grupo de mulheres que haviam sofrido perdas profundas na vida. Viúva desde os 31 anos, Beatriz havia aprendido, com o tempo, a não esperar da vida promessas fáceis ou respostas rápidas. Mas havia uma coisa que nunca deixou de carregar no peito: uma certeza silenciosa de que Deus nunca se esquece daquilo que Ele mesmo prometeu. Numa manhã fria de agosto, Beatriz recebeu uma mensagem inesperada de uma conhecida distante. Era um convite para participar de uma conferência online sobre esperança que resiste ao tempo. Ela quase recusou. Afinal, quantas vezes ouvimos palavras bonitas que não fazem nada além de encher o ar e esvaziar o coração? Mas algo nela, talvez a intuição, talvez o Espírito Santo, a impulsionou a clicar no link. E foi ali, no meio de dezenas de rostos desconhecidos e histórias aparentemente diferentes da sua, que ela ouviu uma frase que mudaria tudo. O que é seu, preparado por Deus, jamais será arrancado por mãos humanas. Ainda que demore, ainda que pareça perdido, o que é seu chegará. A frase ecoou em seu peito como um grito preso há anos. Quantas vezes ela havia se sentido esquecida? Quantas vezes olhara ao redor e sentira que todos caminhavam com propósito, enquanto ela parecia pisar em areia movediça? Aquele momento foi o início de uma revolução silenciosa. Não daquelas que explodem como fogos de artifício, mas daquelas que começam com uma semente invisível, plantada bem fundo, que um dia rompe a terra e transforma tudo ao redor. Beatriz passou a buscar mais. Mais da palavra, mais de silêncio, mais de direção. Começou a caminhar por trilhas perto de casa, onde podia conversar com Deus sem pressa. Ela não pedia milagres, pedia clareza, pedia descanso para o coração cansado e olhos para enxergar além do visível. E ali, entre árvores tortas e folhas secas, sentia algo diferente, como se o céu estivesse ouvindo. Foi durante uma dessas caminhadas que encontrou Jonas, um senhor de 68 anos que cuidava de um jardim comunitário abandonado. Ele tinha os cabelos quase todos brancos e mãos calejadas de tanto replantar sonhos onde muitos só viam mato. Jonas, que antes fora ferroviário, agora dedicava os dias a ensinar crianças da vizinhança a plantar, cuidar e colher. Tudo tem seu tempo. Até as sementes mais esquecidas florescem quando chega a hora certa, ele disse um dia, oferecendo uma muda de girassol para Beatriz. A amizade entre os dois cresceu como as plantas que cultivavam juntos. Ele ensinava sobre paciência com a terra, ela falava sobre paciência com a alma. E aos poucos, sem perceber, Beatriz deixava para trás os pesos invisíveis que carregava. Não que tudo estivesse resolvido, ainda havia contas, solidão e dias difíceis, mas algo dentro dela havia mudado. Ela não andava mais esperando por respostas, mas sim caminhando com a certeza de que o que é dela, preparado por Deus, não poderia ser perdido, ainda que demorasse. Foi aí que ela decidiu escrever um pequeno livro, reunindo histórias de mulheres que, como ela, haviam sido marcadas pelo tempo, mas não destruídas por ele. Relatos sinceros, sem floreios, que falavam sobre a dor e a beleza de esperar em Deus. Mandou um manuscrito para uma editora independente, sem grandes expectativas. Queria apenas que aquelas histórias ganhassem asas. 2 meses depois, recebeu uma resposta. O livro seria publicado. Na noite do lançamento, realizado na escola pública, onde ela estudara na infância, Beatriz subiu ao palco com a voz trêmula, mas o coração firme. Esse livro não é só meu, disse ela. É de cada mulher que já pensou em desistir, mas decidiu continuar. De cada pessoa que ouviu o silêncio de Deus e escolheu confiar mesmo assim.
É para lembrar que o que é nosso, quando é promessa dele, não pode ser tirado. Aquele momento selou algo que ela ainda não sabia nomear. Talvez fosse a cura, talvez fosse o recomeço, mas era real. E era só o começo. A repercussão do livro surpreendeu até mesmo os mais céticos, não pela quantidade de exemplares vendidos, que crescia a cada semana, mas pelo tipo de retorno que Beatriz recebia. Cartas manuscritas, mensagens de voz emocionadas, vídeos curtos de gente simples, segurando o livro com olhos marejados. Era como se as páginas tivessem encontrado um eco em corações cansados, e agora retornassem multiplicadas em gratidão. Uma dessas cartas veio de uma jovem chamada Mônica, de 27 anos, moradora de uma comunidade ribeirinha no Pará. Ela contou que havia perdido o pai muito cedo, sido criada pela avó, e mesmo trabalhando como cuidadora de idosos desde os 16, nunca sentira que a vida lhe oferecia algo que realmente fosse dela. Até que um vídeo no celular, uma fala de Beatriz compartilhada por uma amiga, tocou fundo. O que é seu está no caminho. Talvez demore a chegar, mas quando chegar, será no tempo certo, no tamanho certo, e com a paz certa. Mônica contou que naquela noite chorou como há tempos não chorava. Não de tristeza, mas de alívio. Alívio por entender que ela não precisava correr atrás de tudo com desespero, nem se sentir inferior por ainda não ter chegado lá. A verdade é que, para quem vive com fé, lá não é um lugar fixo, mas um caminho que se anda com confiança. Inspirada por essa reflexão, Mônica decidiu abrir um pequeno projeto para alfabetizar crianças na vila onde vivia. Talvez isso seja meu, escreveu, esse desejo de ensinar e cuidar. E agora eu sei que ninguém pode tirar isso de mim. Enquanto essas histórias se espalhavam, Beatriz mantinha sua rotina quase intacta. Continuava cuidando da loja de costura e do grupo de apoio que havia formado. A diferença era a leveza. Ela agora entendia que nem sempre ver os frutos era necessário para saber que a árvore estava crescendo. Era como aquela história que ouvira certa vez, de um homem que plantava carvalhos, mesmo sabendo que jamais veria suas sombras. Ele plantava porque sabia que alguém um dia descansaria sob elas. Um novo convite chegou. Desta vez para participar de uma conferência presencial em São Paulo, onde falaria para um auditório cheio de líderes, professores e pessoas que trabalhavam com comunidades. Ela hesitou, como sempre fazia, mas lembrou-se da semente e decidiu ir. No palco, Beatriz não usou slides, nem textos ensaiados. Apenas contou sua trajetória com a simplicidade de quem viveu cada palavra. Falou do silêncio de Deus, do tempo que parece não passar, das portas que se fecham. Mas também falou da fidelidade que se revela nos detalhes, de como Deus age em coisas pequenas enquanto preparamos o coração para coisas grandes. Ela terminou com uma frase que arrancou aplausos espontâneos. Nem sempre você vai ouvir a resposta no volume que quer. Às vezes, Deus sussurra, mas o que Ele preparou para você, ninguém pode cancelar, adiar ou tomar. O que é seu, chegará. E virá acompanhado de paz, não de confusão. Como está escrito em Deuteronômio 28:2, todas essas bênçãos virão sobre você e o alcançarão, porque você obedecerá ao Senhor, seu Deus. É essa certeza que sustenta quem espera, mesmo quando tudo parece parado. Na saída, um senhor se aproximou emocionado. Era educador popular aposentado e disse que, ao ouvir Beatriz, sentiu como se estivesse ouvindo sua própria filha, que falecera jovem, mas deixara um legado de amor. Você me lembrou que o que ela plantou ainda floresce. Obrigado. Foi nesse momento que Beatriz entendeu com mais profundidade que o que é nosso, de fato, não tem a ver com fama, nem com acúmulo. Tem a ver com o impacto que causamos, com os rastros de luz que deixamos, mesmo sem saber.
Se você está sentindo que essa história falou com você em algum ponto, eu te convido agora a se inscrever neste canal. Aqui, a gente compartilha mensagens que não são só palavras, mas que carregam verdade, fé e transformação. E olha, deixa eu te pedir uma coisa. Conta nos comentários o que você acredita que Deus tem guardado para você. Não precisa escrever um testamento, só o que vier do coração. Pode ser uma palavra, uma frase, um sonho antigo. Isso aqui é mais que um vídeo, é um espaço de comunhão. Beatriz retornou de São Paulo com o coração aceso, não por causa do evento em si, mas pelas pessoas que conheceu. Histórias de superação, fé crua, confiança construída em meio a entulhos de dor. Conheceu uma ex-bancária que, após perder o emprego, passou a cozinhar marmitas para moradores de rua e, com isso, redescobriu sua identidade. Conheceu um artista plástico que desenhava com os pés após um acidente e que dizia que suas cicatrizes eram pincéis que Deus usava para pintar beleza no invisível. De volta à sua cidade, ela decidiu criar um encontro mensal, gratuito, na biblioteca local. Um espaço onde pessoas pudessem contar suas histórias de fé, partilhar aprendizados e orar juntas. O grupo cresceu rápido. De 7 mulheres na primeira reunião, logo passaram a 40. E o mais curioso, muitos homens começaram a aparecer, silenciosos no início, mas profundamente tocados. Um deles era Davi, de 36 anos, barbeiro e pai solo de 2 meninas. Ele costumava assistir aos vídeos de Beatriz escondido no fim do expediente, depois de colocar as filhas para dormir. Eu achava que fé era só coisa de quem vive na igreja. Mas percebi que era possível carregar fé dentro da rotina também, mesmo limpando o cabelo do chão e atendendo o cliente nervoso, contou em um dos encontros. Davi revelou que, durante anos, sentia que não tinha algo que fosse dele. A vida era uma sucessão de obrigações. Acordar cedo, trabalhar duro, pagar contas, cuidar das filhas. E no fim do dia, dormia com a sensação de que faltava algo. Mas depois que começou a ouvir as histórias e participar dos encontros, sentiu uma paz nova. Descobri que talvez minha missão não esteja em algo grande. Talvez ela esteja no modo como escuto meus clientes, no jeito que cuido das minhas filhas, no carinho com que corto um cabelo de alguém em luto. Essas falas ressoaram fundo no grupo, porque afinal, quantas vezes imaginamos que a promessa de Deus está só em algo imenso, espetacular, visível, e esquecemos que Deus se move também nos detalhes. No pão dividido, no abraço silencioso, no tempo oferecido a quem ninguém quer ouvir. Na terceira reunião, uma senhora chamada Leonor levou um caderno antigo, cheio de anotações e salmos. Ela contou que, por décadas, havia guardado versos, sonhos e pequenas orações que escrevia sozinha na varanda. Nunca achei que alguém fosse querer ouvir minhas palavras, mas agora vejo que talvez elas tenham algum valor. E ao ler um de seus textos, que falava sobre o tempo de espera e a leveza de confiar, o grupo inteiro ficou em silêncio. Havia um peso de verdade ali, uma força calma, que vinha direto da alma de alguém que viveu muito e aprendeu ainda mais. Beatriz então decidiu publicar essas pequenas histórias em suas redes, não com edição elaborada, nem com frases de impacto, apenas com verdade. Os vídeos eram simples, gravações no celular, falas espontâneas, às vezes até com barulhos de fundo, mas tocavam, e tocavam fundo, começaram a viralizar. Num desses vídeos, Davi falava sobre um dia em que quase desistiu de tudo. Chegou a escrever uma carta de despedida, mas naquele mesmo dia viu uma de suas filhas desenhando o céu com giz de cera, dizendo: "Pai, olha como o céu tá bonito. Deus fez para você." Ele chorou ali mesmo, rasgou a carta e decidiu viver. "A promessa de Deus pode ter a voz de uma criança", disse ele no vídeo. A frase viralizou em páginas cristãs, foi replicada por influenciadores e pastores, e, mais importante, salvou vidas. A repercussão
fez com que uma emissora local quisesse gravar um pequeno documentário sobre o grupo. Beatriz, sempre relutante com exposição, orou durante dias antes de aceitar. Mas entendeu que aquilo não era sobre ela, era sobre todos, sobre a força invisível que une pessoas com histórias diferentes, mas com a mesma sede de sentido. Na gravação, mostraram o encontro na biblioteca, as rodas de conversa, os abraços demorados. E no fim, Beatriz disse algo que marcou os produtores. A fé não é um evento, é um fio que nos costura por dentro. O que é nosso, preparado por Deus, não precisa gritar. Ele apenas chega, no tempo certo, como um rio que sabe o caminho mesmo quando a gente não vê o mapa. Na semana seguinte à exibição do documentário, o grupo recebeu mais de 400 mensagens de outras cidades, pedindo orientação para criar espaços parecidos. Gente que nunca havia falado em público, mas que agora se sentia encorajada a abrir suas casas, igrejas, garagens. E assim, a mensagem se espalhava, não por força nem por estratégia, mas como vento, invisível, mas impossível de conter. Com o passar dos meses, Beatriz começou a perceber que o movimento que havia começado em sua pequena cidade já não cabia mais apenas nos encontros da biblioteca. O que antes era uma partilha entre conhecidos, tornara-se uma rede viva, espalhada por vários estados do país. E tudo sem publicidade, sem estratégias de crescimento, sem técnicas de marketing. Era o Espírito conduzindo, com suavidade e precisão, como quem sopra brasas até se tornarem fogo. E nesse novo momento, ela foi surpreendida por uma visita especial. Um grupo de jovens missionários da Bahia que haviam assistido aos vídeos e decidiram, por conta própria, conhecer a história dela de perto. Vieram em um carro antigo, cruzando 3 estados, trazendo alimentos, livros e a vontade de aprender e repartir. Um deles, Felipe, de 24 anos, contou que sua vida mudou depois de ver uma fala simples da Beatriz sobre identidade. Você não é o que perdeu, nem o que ainda não conquistou. Você é o que Deus disse que você é. Aquela frase o libertou de anos de autossabotagem, dúvidas e comparações tóxicas. O grupo ficou na cidade por uma semana. Ajudaram na loja de costura, organizaram um culto ao ar livre e participaram de visitas a casas de pessoas acamadas. Um dos momentos mais marcantes foi quando visitaram Dona Edmeia, uma senhora cega de nascença, que mesmo sem ver nada, sabia de cor dezenas de salmos e trechos bíblicos. Ela os recitava com a calma de quem sabia o caminho, mesmo sem enxergar a estrada. Felipe, emocionado, perguntou como ela conseguia ter tanta certeza sem ver, e ela respondeu com um sorriso leve: Meu filho, há coisas que os olhos nunca enxergarão, mas o coração vê. E eu vejo a fidelidade de Deus todos os dias. Esse encontro mudou o grupo. Eles partiram dali com mais do que inspiração, partiram com direção. Cada um voltou para sua cidade com a missão de começar algo, mesmo pequeno, mas que carregasse sentido e fé. Enquanto isso, Beatriz foi convidada para participar de um evento interdenominacional em Recife. Dessa vez, ela não hesitou. Sentia que estava onde precisava estar, fazendo o que Deus havia planejado muito antes que ela pudesse imaginar. No evento, entre palestrantes renomados, teólogos e líderes carismáticos, Beatriz se destacou por algo raro: a ausência de vaidade. Ela subiu ao palco com uma roupa simples, cabelos presos, e o mesmo caderno onde anotava orações desde os 20 anos. Não fez discurso, não usou artifícios. Apenas leu uma história, a de Mônica, a jovem ribeirinha, e deixou o Espírito Santo fazer o resto. Quando terminou, o silêncio do auditório foi mais impactante do que qualquer aplauso. Um silêncio cheio. Aquele tipo de silêncio que acontece quando a alma reconhece que ouviu verdade, não uma opinião, mas verdade. Após a palestra, várias pessoas se aproximaram.
Entre elas, uma mulher chamada Carol, coordenadora de um projeto social em uma favela carioca. Ela disse que há meses pensava em desistir, em fechar tudo, mas depois de ouvir Beatriz, sentiu que ainda não era a hora. Tem algo que é meu, mas que ainda não chegou. Só que agora eu sei que vai chegar, no tempo de Deus. Essa fala mexeu com Beatriz, porque em todos os testemunhos que recebia havia um padrão. Pessoas que estavam prestes a desistir e que eram alcançadas por uma simples fala, uma história sincera, uma lembrança do que Deus prometeu. Era como se a função dela fosse lembrar o mundo de que ainda há promessas vivas. E não era por ser especial ou diferente, mas porque, como ela dizia, Deus usa qualquer um que esteja disposto a não brilhar mais do que a luz que carrega. Ao retornar para casa, ela passou a registrar mais. Escrevia sobre o cotidiano, as visitas, os encontros, as perguntas, transformava tudo em conteúdo. Mas não por ego, nem por número. Era por missão, por obediência, por amor. E então, algo inesperado aconteceu. Um grande canal de TV cristã entrou em contato, propondo uma série documental sobre as histórias reais que surgiram ao redor dos encontros. Inicialmente, Beatriz recusou. Temia que tudo virasse espetáculo, mas após orar por dias, sentiu paz. E como sempre dizia, se há paz, há propósito. A série foi ao ar com o título Chegará, e mostrava não só a jornada dela, mas a de dezenas de pessoas transformadas ao longo do caminho. Gente como Davi, Mônica, Felipe, Leonor e até mesmo Dona Edmeia. Histórias reais, sem maquiagem. E cada episódio terminava com a mesma frase, dita em voz baixa, mas cheia de autoridade. O que é seu, quando é promessa de Deus, não será adiado para sempre. Chegará, e será no tempo certo. Com a série Chegará, ganhando espaço na televisão e sendo comentada em rodas de conversa, cultos e reuniões familiares, Beatriz começou a perceber que algo muito maior do que ela estava em movimento. A série não era sobre ela, era sobre a fidelidade de Deus se manifestando em vidas comuns, em ruas esquecidas, em lares onde o nome de Jesus era a última esperança. Num dos episódios, contaram a história de Marta, uma mulher de 51 anos que cuidava de um asilo improvisado com recursos mínimos numa cidadezinha do sertão nordestino. Marta, que antes havia sido professora de ciências, decidiu largar a sala de aula depois que perdeu o pai para o Alzheimer. Aquela experiência a marcou tão profundamente que ela passou a dedicar sua vida a cuidar de idosos sem família. Vivendo com o essencial e enfrentando resistência de órgãos públicos, Marta ainda encontrava tempo para cantar hinos antigos para os moradores e escrever devocionais diários à mão, que pendurava nas paredes do asilo. Quando a produção da série chegou até ela, a única exigência que fez foi: não me mostrem como heroína, mostrem a fidelidade de Deus, mesmo quando ninguém está vendo. No episódio, ao mostrar Marta cuidando de um senhor debilitado, ela disse: muita gente acha que promessa de Deus é coisa grande, palco, microfone, multidão, mas às vezes a promessa é só poder continuar, poder levantar amanhã e continuar fazendo o bem. A fala se espalhou. Viralizou nas redes, foi usada como legenda em postagens, repetida em pregações. E Beatriz, ao assistir aquele trecho em casa sozinha, sentiu lágrimas correrem silenciosamente. Não de tristeza, mas de reverência. Aquilo tudo não era apenas bonito, era sagrado. Mas com o crescimento, vieram também os desafios. Haters surgiram, acusando a série de oportunismo, questionando as intenções, dizendo que era fácil falar de fé quando se tem visibilidade. Beatriz sentiu o baque. Como qualquer ser humano, por mais centrada e confiante que fosse, ela também era atingida por críticas injustas. Numa noite, após ler um comentário cruel, pensou em parar. Fechou o computador, desligou o celular e foi caminhar sozinha na beira do rio.
Lá, sentada sobre uma pedra onde sempre conversava com Deus, disse em voz baixa: Senhor, se isso não for mais para ser, me mostra. Mas se ainda for, me dá força para continuar. Não demorou muito e seu celular vibrou. Era uma mensagem de voz de uma mulher chamada Letícia. Ela havia perdido o marido há 2 semanas em um acidente de trânsito. E contou que no meio do luto e da confusão, alguém havia lhe enviado um trecho da série com a fala da Beatriz. Mesmo no vale, o que é seu está a caminho. Letícia disse que pela primeira vez desde o enterro, conseguiu dormir em paz. Não sei quem você é, mas Deus me alcançou por meio de você. Obrigada por não parar. Beatriz ouviu a mensagem várias vezes e entendeu mais uma vez que o chamado não era sobre reconhecimento nem sobre aceitação universal. Era sobre alcançar quem precisava, mesmo que fosse só uma pessoa. Voltou para casa naquela madrugada e orou como há muito tempo não orava, com sinceridade crua, sem filtros, sem frases ensaiadas, apenas entrega. Dias depois, decidiu reunir os líderes dos grupos de apoio que surgiram inspirados pelos encontros da biblioteca. Vieram de várias cidades, jovens, idosos, mães solo, ex-dependentes químicos, educadores, gente de todo tipo. Reuniram-se no salão da escola técnica do município. Foram 3 dias de partilhas, orações e louvor. Um dos participantes, Tiago, ex-entregador de aplicativo, contou que estava à beira do suicídio quando ouviu um áudio compartilhado por engano num grupo de mensagens. Era a voz de Beatriz, lendo Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aquilo o puxou de volta à vida. Outro testemunho foi de Dalila, uma jovem de 19 anos, que sofria com automutilação e depressão profunda. Ela encontrou uma postagem de Beatriz enquanto procurava vídeos tristes no YouTube, mas por alguma razão clicou. O título dizia: Você ainda é promessa, mesmo ferido. Ela assistiu, chorou e começou a buscar ajuda. Meses depois, estava ali, dando testemunho, com as cicatrizes expostas nos braços, mas com os olhos brilhando pela primeira vez em anos. Beatriz escutava tudo com o coração em silêncio. A única palavra que ecoava dentro dela era graça. A graça que sustenta, que guia, que alcança até os cantos mais escuros da alma. Antes do fim do encontro, ela subiu ao palco improvisado, segurando o mesmo caderno de sempre, e disse: Deus não esqueceu de você, nem do seu processo, nem da sua dor. Se há algo que posso te garantir hoje o que é seu ainda está vindo. Talvez de forma inesperada, talvez por caminhos que você nem imagina. Mas virá, porque Deus não escreve promessas em vão. Com o avanço natural das conexões criadas ao longo do caminho, Beatriz começou a receber convites para gravar devocionais curtos em áudio, transmitidos por rádios comunitárias espalhadas por cidades do interior. Ela aceitava sempre que possível. Sentia que aquela era mais uma extensão da missão. Alcançar corações que talvez jamais tivessem acesso à internet, mas que continuavam sedentos por palavras que fizessem sentido em meio ao cotidiano duro da vida rural. Em uma dessas gravações, enquanto falava sobre a história de Ana, mãe de Samuel, que mesmo sendo estéril creu contra toda lógica, Beatriz usou uma frase que ficaria marcada entre os ouvintes. Deus não se esquece daquilo que Ele mesmo colocou em seu coração. A rádio recebeu tantas cartas e ligações após aquele programa que precisou criar um quadro fixo com os áudios dela, batizado de Palavra em Espera. Mas mesmo com tantas frentes abertas, ela nunca perdeu o vínculo com as pessoas do grupo inicial. Continuava presente nas reuniões da biblioteca, ligava para aqueles que estavam passando por momentos difíceis e, às vezes, aparecia de surpresa na casa de alguém só para ouvir. Não importava o alcance digital que ganhava. Ela entendia que o ministério verdadeiro ainda era feito de olho no olho, de presença sincera.
Numa tarde chuvosa de setembro, enquanto organizava alguns materiais para enviar a uma comunidade quilombola no norte de Minas, Beatriz recebeu a visita de uma mulher que nunca tinha visto. Chamava-se Norma, tinha 60 anos e olhos cansados de tanto esconder a dor. Sentou-se sem pedir permissão, como quem carrega urgência no peito, e começou a contar sua história. Abandonada na infância, abusada na adolescência, casada com um homem violento por quase 2 décadas, e hoje, depois de tudo, vivendo sozinha em um pequeno cômodo emprestado. Me disseram que a senhora ouve, ela disse, e ficou em silêncio. Beatriz não respondeu de imediato. Levantou, preparou um chá de hortelã, trouxe 2 biscoitos simples e sentou-se em frente àquela mulher. Só então, com voz baixa, respondeu: "Eu ouço sim, mas mais do que isso, eu acredito no que você tem a dizer." Norma chorou. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que não precisava ser forte, e foi ali, naquela conversa despretensiosa de 3 horas, que algo se reconfigurou nela. Saiu dali diferente. Não curada completamente, ainda havia muitas feridas abertas, mas com algo aceso, uma faísca. Semanas depois, Norma passou a frequentar os encontros e, com o tempo, tornou-se uma das facilitadoras do grupo. Usava sua experiência como ponte de empatia com outras mulheres marcadas pela violência. E dizia, sem medo: "O que é meu ainda está chegando." E talvez seja isso, transformar a dor em caminho. Beatriz, observando essas mudanças, entendia que a promessa de Deus nem sempre vinha com um pacote brilhante. Às vezes, era uma reconstrução silenciosa, feita de cacos que se juntam no tempo certo. A fidelidade dele se manifestava menos nos acontecimentos grandiosos e mais nas pequenas transformações diárias, no perdão que finalmente brotava, na coragem de tentar de novo, no recomeço depois de tanto fim. Em dezembro daquele ano, ela organizou um grande encontro de encerramento, reunindo todos os grupos que haviam surgido. Vieram caravanas de todos os cantos. Gente humilde, gente de classe média, pessoas invisíveis para o mundo, mas visíveis para o céu. Alugaram o ginásio municipal e montaram uma programação simples: louvor, testemunhos, oração e tempo livre para conversa. No meio do evento, algo inusitado aconteceu. Uma adolescente chamada Sofia, de 15 anos, pediu o microfone. Tremendo, ela contou que havia chegado ali obrigada pela mãe. Estava em silêncio o tempo todo, entediada, mexendo no celular. Mas, de repente, ouviu uma das falas de Beatriz sobre identidade e sentiu algo inexplicável. Era como se Deus tivesse falado comigo sem usar palavras. Eu não sei explicar, mas eu não quero mais me esconder. Eu quero viver o que ele tem para mim. A plateia ficou em silêncio. E então, aos poucos, começaram a aplaudir. Não por encenação, mas por reconhecimento. Ali estava mais uma semente germinando. Beatriz desceu do palco, abraçou Sofia e disse: "Esse momento é seu, e ninguém vai te roubar isso. O que Deus tem preparado vai encontrar você no tempo certo." No fim do encontro, enquanto todos cantavam uma canção sobre recomeço, Beatriz observava de longe. Era como se estivesse vendo uma colheita de tudo aquilo que por tanto tempo foi regado com lágrimas, incerteza e fé. Não havia holofotes, não havia palco luxuoso, mas havia presença, e onde há presença, há promessa viva. Depois do grande encontro de dezembro, Beatriz decidiu se afastar temporariamente das atividades externas. Precisava de silêncio, não por cansaço, mas porque reconhecia que até o espírito mais disposto precisa de pausas sagradas. Passou alguns dias em uma casa simples na Serra, emprestada por um casal amigo que havia se mudado para o sul do país. Ali, cercada por vegetação nativa e sons de passarinhos, ela refletia sobre tudo o que vivera nos últimos meses. A impressão mais clara em sua mente era de que nenhuma daquelas conquistas havia sido por força humana. Ela sabia que sua formação em psicopedagogia, sua sensibilidade,
sua coragem e até mesmo sua fé não teriam gerado os frutos que viu se não fosse pela mão de Deus guiando cada passo. Era como se cada situação, cada pessoa que cruzou seu caminho tivesse sido cuidadosamente colocada ali por um propósito superior. Durante aquela estadia, começou a escrever cartas, cartas para ninguém, ou talvez para todo mundo. Algumas tinham nomes, outras começavam com "A você que acha que tudo está perdido", ou "A mulher que ainda carrega vergonha", ou ainda "Ao jovem que desistiu dos próprios sonhos por medo". Escrever era sua forma de organizar os sentimentos e, ao mesmo tempo, semear esperança no invisível. Um dia, quem sabe, essas cartas se tornariam livro. Mas, por enquanto, eram apenas testemunhas silenciosas de tudo o que o céu já tinha feito. Na volta à cidade, algo havia mudado. As pessoas também tinham sentido sua ausência. E foi Norma, aquela mesma mulher ferida que agora havia se tornado referência para tantas outras, quem sugeriu uma nova ideia. Que tal criar pequenos núcleos de apoio em bairros periféricos, liderados por moradores locais, com encontros quinzenais de escuta, oração e partilha? Beatriz amou a proposta, mas preferiu não liderar. Queria apenas apoiar, orientar e acompanhar à distância. Se tudo isso realmente vem de Deus, então Ele mesmo sustentará sem minha presença em todos os lugares, dizia com serenidade. E foi exatamente o que aconteceu. Em poucos meses, 10 bairros já tinham seus próprios círculos de esperança, como ficaram conhecidos. Os encontros se tornaram pontos de apoio emocional e espiritual. Pessoas que jamais entrariam em uma igreja estavam ali, sentadas em cadeiras de plástico, tomando café e contando suas histórias sem medo. Certa vez, um homem chamado Joel, de 47 anos, técnico em refrigeração, chegou em um desses encontros carregando culpa profunda por não ter conseguido impedir o suicídio do irmão. Era cético, raivoso e, segundo ele mesmo, sem nenhuma paciência para conversa de crente. Mas naquele espaço, ninguém tentou convencê-lo de nada. Só o ouviram. Semana após semana, Joel voltava. Às vezes calado, às vezes só para ajudar a montar as cadeiras. Até que um dia compartilhou o seguinte: "Hoje, quando acordei, eu não queria morrer. E isso já é um milagre para mim." Esse era o tipo de milagre que os círculos de esperança promoviam. Cotidianos, silenciosos, profundos. A vida se reorganizava aos poucos, e Deus encontrava caminhos, mesmo em corações endurecidos. Enquanto isso, o canal no YouTube, mesmo com poucas atualizações diretas de Beatriz, continuava a crescer. As pessoas se identificavam com o conteúdo, mas principalmente com a ausência de pretensão. Os vídeos não prometiam soluções mágicas, não usavam títulos apelativos e ainda assim alcançavam milhares, porque havia verdade, e a verdade, quando dita com compaixão, é irresistível. Beatriz não buscava números, mas se emocionava com os comentários. Gente dizendo que voltou a orar, que perdoou o pai, que parou de tomar os remédios para dormir depois de uma palavra específica, que entendeu, pela primeira vez, que não é o que fez no passado que define seu valor diante de Deus. Em um desses comentários, uma jovem de Recife escreveu: "Você me ensinou que o que é meu não vem atrasado, vem no tempo em que meu coração está pronto. Obrigada por me devolver a esperança sem nem saber meu nome." Ela printou esse comentário e colocou na parede de seu pequeno escritório. Era o lembrete de que não importava o alcance, a estética, o roteiro perfeito. O que importava era tocar. E o Espírito de Deus sabia como fazer isso, mesmo através de uma câmera simples e um microfone barato. Uma noite, sentada no sofá com um caderno no colo, Beatriz rabiscava ideias soltas quando sentiu vontade de orar por todos que ainda se sentiam esquecidos. Era como se o Espírito a lembrasse de que havia milhares, talvez milhões, vivendo o mesmo vazio que um dia ela mesma enfrentou.
E naquela oração, pediu apenas: Senhor, leva essa palavra onde meus pés não alcançam. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem de uma mulher do interior da Bolívia, dizendo que havia encontrado um vídeo dela por acaso e que aquilo havia feito com que ela reatasse o contato com a filha depois de anos de separação. Beatriz chorou e compreendeu mais uma vez: o que é seu te encontra, mesmo em outro idioma, mesmo em outra terra, mesmo sem esforço humano. O que Deus preparou tem endereço certo, e quando chega, ninguém pode impedir. O tempo passou, um novo ano começou, e naquela virada simples com suco de uva e oração em família, Beatriz olhou para o céu e disse baixinho: Obrigada por não me deixar desistir. Naquela mesma noite, um dos vídeos antigos dela ultrapassava 1 milhão de visualizações. Não era um conteúdo editado, cheio de cortes e trilhas dramáticas. Era apenas uma fala honesta, um relato pessoal sobre dias difíceis e como Deus tinha dado um jeito onde ela não via mais caminhos. A simplicidade da gravação contrastava com a profundidade da mensagem, e talvez fosse justamente por isso que funcionava. A repercussão atraiu convites. Programas de entrevistas, colaborações com influenciadores cristãos, lives temáticas. Ela recusou a maioria. Não por orgulho, mas por convicção. Nem toda visibilidade é saudável, e nem todo palco combina com o tipo de mensagem que carrega. Preferia continuar no ritmo que o Espírito mostrasse, e, acima de tudo, continuar ouvindo. Muita gente se perguntava como ela conseguia manter o equilíbrio. Afinal, o crescimento do projeto era evidente. Havia agora uma equipe pequena, formada por pessoas da própria comunidade. Uma designer que trabalhava voluntariamente 2 vezes por semana. Um editor de som que havia largado o emprego em uma rádio para viver de forma mais simples e significativa. E até mesmo uma jovem que era ex-moradora de rua e agora cuidava dos comentários e e-mails de quem buscava ajuda emocional e espiritual. Mas Beatriz insistia que o segredo não era gestão, técnica ou inovação. Era oração e, claro, discernimento. Todos os sábados, sem falhar, ela se retirava por 2 horas para escutar, não vozes externas, mas a voz interior. E nesses momentos, mais do que roteiros, surgiam direções. Algumas vezes Deus apenas a fazia lembrar de alguém. Em outras, lhe mostrava frases inteiras que se tornavam títulos de vídeos ou temas de reuniões. O mais bonito de tudo isso era perceber que o projeto já não era dela. Pertencia a uma comunidade invisível, espalhada em cidades, estados, países, mas que se conectava profundamente em valores que o mundo insiste em desacreditar: gentileza, fé, escuta, recomeço, perdão. E um dia, ao final de uma tarde chuvosa, Beatriz recebeu uma carta física entregue por um motoboy. Era de uma senhora chamada Teresa, que morava em Minas Gerais. A caligrafia era trêmula, mas firme, o envelope florido, e dentro um pequeno bilhete. Querida Beatriz, tenho 74 anos, já perdi meu marido, 2 filhos e quase perdi a fé, mas encontrei você no YouTube. Ou melhor, encontrei Deus através da sua voz. Toda quinta eu preparo meu café e assisto aos vídeos como quem vai à igreja. Sabe por quê? Porque aqui na minha cidade já não há cultos, não há quem visite os idosos. Mas Deus me visitou por meio de você. Obrigada por não esquecer da gente. Eu nunca vou esquecer de você. Com carinho, Teresa de Oliveira, de Bocaiúva, MG. Beatriz segurou aquela carta como quem segura um relicário. Chorou em silêncio, de gratidão. Não havia reconhecimento maior do que aquele. Nenhuma monetização, visualização ou selo azul se comparava ao privilégio de saber que sua voz tinha atravessado distâncias e tocado o coração de uma senhora esquecida em uma cidade pequena. Era por isso que fazia o que fazia. E era por isso que continuaria, mesmo que um dia as câmeras se apagassem. Talvez o ponto mais bonito de toda essa jornada tenha sido entender que nem sempre Deus remove os obstáculos.
Às vezes, Ele nos dá força para atravessá-los, e outras vezes, Ele nos transforma durante o processo, de forma tão profunda que quando chegamos ao outro lado, já não somos mais os mesmos. Hoje, se você perguntar a Beatriz como ela definiria essa caminhada, talvez ela diga: foi tudo sobre confiança. Confiar quando tudo desaba. Confiar quando parece que está tudo parado. Confiar quando os frutos ainda não aparecem. Confiar quando as portas se fecham. Confiar quando as promessas ainda estão distantes. E confiar, acima de tudo, que o que é seu, aquilo que Deus separou especialmente para você, não será tomado. Nem pela demora, nem pela inveja, nem pela dúvida. O que é seu chegará, no tempo certo, no modo certo, e te reconhecerá quando te encontrar. Esse roteiro é mais do que uma história. É um lembrete para você que está aí, assistindo, muitas vezes em silêncio, com o coração apertado, esperando um sinal, uma resposta, um socorro. Talvez essa seja a sua resposta. Talvez hoje seja o seu dia de voltar a crer. Talvez esse vídeo tenha chegado até você por um motivo muito maior do que apenas entretenimento ou curiosidade. Talvez o céu tenha escolhido essa mensagem para te lembrar: Deus não esqueceu de você. Ele está te preparando. E quando tudo estiver pronto, o que é seu virá. E será tão maior do que você imaginava que você entenderá por que demorou. Foi para durar, foi para curar, foi para te fazer forte. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou com você. E eu te peço do fundo do coração, se inscreva no canal. Não é por números, é por missão. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais vidas com essa mesma esperança. E não para por aí. Conta aqui nos comentários. Qual parte dessa história te tocou mais? Você já viveu algo semelhante? Que promessa você ainda está esperando se cumprir? Sua história importa, e ela pode ser resposta na vida de alguém. Compartilhe com a nossa comunidade. Vamos construir juntos esse espaço de fé, escuta e recomeços. Que Deus abençoe sua vida com aquilo que ninguém pode roubar: propósito, coragem e paz.